Bom, gente, então, boa noite. Amor, chegando devagar, vai dar certo. Bom, pessoal, hoje nós vamos para o capítulo 19 do livro Boa Nova. Esse capítulo que chama para nós comunhão com Deus. Então, se no capítulo 18 nós estávamos estudando sobre a oração dominical, sobre o Pai Nosso, né? Esse aqui é como se fosse uma continuação. Então nós estudamos um pouquinho acerca de como foi esse registro para nós, né, da oração do Pão Nosso, né? Nós também descobrimos, por exemplo, que foi Levi, o publicano, quem a registrou, porque ele era o único dotado das capacidades intelectuais da alfabetização naquela época, para poder registrar, onde a maioria dos discípulos eram quase analfabetos. E hoje nós temos o capítulo que vai falar da comunhão com Deus, que é desse livro Boa Nova, que já é do nosso conhecimento, que é de Humberto de Campos, psicografia do Chico, e conta os bastidores do Evangelho à época de Jesus. E narra-se o seguinte: sempre que Jesus dizia acerca da oração e da relação que devemos ter com Deus, os discípulos recebiam essas palavras com certa perplexidade. Então, toda vez que Jesus falava sobre a oração e a comunhão que todos nós, enquanto filhos, deveríamos ter com Deus, os discípulos ficavam um pouco perplexos, espantados, assustados. Por que disso? Porque eles estavam acostumados com aquele Deus apresentado na Torá. É o Deus de Moisés. Então, nós não vamos nos surpreender, por exemplo, com aquele Deus que é apresentado no livro de Levítico, que é o terceiro livro, seguindo a Gênese bíblica. Nós vamos ver uma série de sacrifícios, por exemplo, como a questão de cordeiros, um pela manhã, um pela noite, um fogo que deveria estar sempre aceso no altar, e uma série de outras coisas. E foi-se então acostumando-se com esse Deus que era muito justo. E esse Deus muito justo chegava a ser, de certa forma, até mesmo um pouco áspero, um pouco rude. E os discípulos, versados, né, na lei antiga, sabiam e conheciam esse Deus. Então, quando Jesus apresenta essa forma nova de se relacionar com Deus, era muito estranho. Os discípulos não conseguiam entender muito bem o que o mestre Nazareno estava querendo dizer. Por quê? Porque agora Jesus apresentava-lhes um Deus que não era apenas Deus, mas era também Pai. Mas não era também Pai, ele era também amigo e carinhoso. Então agora ficou um pouco diferente, porque antes Deus era apenas o meu chefe. E aí eu sigo as ordens dele, mas agora não. Agora ele é alguém da minha família, que me ama e cuida de mim. Então aquilo causava-se um rebuliço muito grande na mente dos discípulos. E eles chegavam mesmo a dizer que aquilo era um problema sem solução. Um problema obscuro, não era nem possível realizar aquilo no mundo. Ou seja, naquela encarnação não ia dar não. Nós não vamos conseguir entender esse Deus amoroso nessa encarnação. Porque a gente está acostumado assim, olha, quem faz isso errado, Deus manda matar. Era essa a lei. Então tem momentos lá, por exemplo, que Moisés, de acordo com a história bíblica, né, não sabemos da veracidade, mas ordena assassinato de mais de 1000 homens, porque descumpriram algumas questões relacionadas à lei. Então era esse Deus que os discípulos estavam acostumados. E aí quando Jesus vai, e para começar a nomenclatura, porque antes Deus era chamado apenas de Elohim, quer dizer Senhor, né? Adonai. Agora Jesus chega e diz Abá. Abá, que quer dizer paizinho. Então Jesus vai falar com Deus, ele diz paizinho. E aí apresenta esse paizinho aos discípulos. E aquilo era muito difícil. Os discípulos achavam que era uma coisa sem jeito mesmo e que não ia dar certo. Como que faz para ter uma comunhão com esse amor? E Jesus sempre frisava isso. Deus é amor e nós temos que ter uma relação próxima para com Ele. E dentre os discípulos se destacava um que era o João Evangelista.
E o João Evangelista, que a essa época era muito jovem, ele tinha um certo encantamento por um grupo. Grupo esse que era o grupo dos essênios. Então, o grupo dos essênios encantava bastante o João Evangelista. Mas o que eram os essênios? Segundo a definição de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, os essênios eles viviam em uma espécie de mosteiros. Eles formavam entre si uma associação moral e religiosa e distinguiam-se pelos seus costumes brandos e pelas austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Eles viviam em celibato e condenavam a escravidão e a guerra, e punham a comunhão dos seus bens e se entregavam à agricultura. Então, esses eram os essênios. Era um grupo de judeus também, à época de Jesus. Entretanto, eles tinham essas características um pouco mais diversas, né? Para a gente ter uma ideia, muitas pessoas ainda pensam e acreditam que Jesus mesmo, na sua juventude, fez parte de um grupo dos essênios, aprendeu algumas coisas com eles, mas aqui Humberto de Campos vai nos revelando que não era bem assim. Existia esse grupo, de fato detinha as virtudes, mas dentre o colégio apostólico, o discípulo que mais se aproximou foi o João Evangelista. Os outros não, e o mestre também não. Mas tinha esse grupo. Para a gente ter uma ideia, eles eram um grupo mais reservado. Então, dentro dessas propostas de celibato, de uma vida de compartilhamento, dessa questão também da reencarnação, né, da ressurreição, perdão, eles tinham todas essas questões e era um grupo muito respeitado. E João Evangelista, que era muito moço, né, à época que Jesus o chama para compor o colégio, se encanta com aquele grupo. E certa vez ele chega, né, desejoso de satisfazer a própria curiosidade e se aproxima de Jesus. E se aproxima de Jesus e diz: Mestre, eu conheci os essênios mais de perto. E eu o conhecendo, mestre, eu descobri algumas questões que de fato para mim fizeram sentido, que eu achei bastante interessante. Só que o Senhor agora, com essas palavras, aí você me confundiu um pouco mais. Você me confundiu um pouco mais, apresentando Deus, esse tipo de coisa. E aí ele vai e mostra para Jesus, né? Ele abre o seu coração, desabafa acerca daquilo que o estava atormentando. E ele diz assim: Mestre, eu tenho tentado compreender os meus deveres com a oração e a conexão com Deus, mas eu percebo que a minha alma ainda se encontra cheia de hesitações. Então é como se houvessem barreiras, é como se houvesse um medo. Então João Evangelista, de fato, a essa época não era evangelista, que não tinha feito evangelho, mas o João, de fato, ele detinha um desejo muito grande de aprimorar esse contato com Deus, de estreitar essa relação. Entretanto, dentro do seu íntimo, havia como que uma resistência. Ele encontrava uma hesitação. E ele continua: eu anseio, Senhor, por esta comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Então eu estou confuso, eu estou com dúvida. Eu entendo que Deus é amoroso e tudo mais, mas eu aprendi a lei de Moisés. E na lei de Moisés não é tão assim, próximo, essa relação. Tanto é, gente, que para a gente ter uma ideia, as pessoas tinham medo de se aproximar daquele que ficou conhecido como o monte da presença de Deus. Então apenas Moisés, que era aquele que intercambiava a relação das pessoas com Deus. É tão interessante porque certa vez Moisés recebeu a visita do seu sogro Jetro, e aí o sogro de Moisés ele estranhou uma movimentação à tarde que acontecia próximo à tenda da aliança. Então estava Moisés e ali se reunia em torno dele todos os homens praticamente que compunham aquele agrupamento. E aí Moisés estava sentado numa cadeira e ia se aproximando um por um. E passava toda a tarde e nem todos os homens eram atendidos. E aí o sogro de Moisés, certa vez, depois que terminou isso, virou para ele e falou: Moisés, o que é isso? O que está acontecendo?
Por que todo mundo vem atrás de você à tarde? E aí Moisés diz, é porque eles confiam a mim a resolução dos problemas dele. Eles confiam a mim o contato com Deus. E aí o Jetro disse assim, Moisés, isso não é certo que se faça, porque isso prejudica você e também a eles. Você não vai dar conta. E aí Moisés ele ficou assim refletindo, mas o que então faria? E aí o Jetro sugeriu, por que você não os agrupa? A cada 10, um representante, a cada 100, outro representante, a cada 1000, um representante, e apenas chegará a você as questões mais complicadas. E foi isso que Moisés fez, obedecendo seu sogro Jetro. Entretanto, aqui nos mostra como era essa relação das pessoas para com aquele que simbolizava o sacerdote, para com aquele que simbolizava ali a presença de Deus. Então, tudo que você tinha dúvida, tudo aquilo que você queria perguntar, questionar, resolver, você levava até alguém e esse alguém tentava solucionar. Caso não contasse com a resposta correta, esse alguém subia sozinho ao monte da presença de Deus e ele trazia as respostas de Deus para você. Era assim que funcionava antes. Agora Jesus diz, não, Deus está em toda parte. É nosso Pai, gosta da gente e a gente pode falar com Ele. Pensa aquilo na cabeça do João. Estava num antagonismo. Ele não estava conseguindo lidar com essas revelações novas. E é justamente por conta disso que ele diz assim, olha mestre, ainda há pouco eu conversei com um amigo meu, um amigo que se instrui com os essênios. E ele disse que eu preciso compreender que toda edificação pessoal e espiritual deve se dar num plano oculto. O que o João está dizendo? Olha, eu conversei com um amigo meu que estuda com os essênios e ele diz assim, João, você está muito aparecido. Esse negócio de falar com Deus tem que ser um negócio íntimo. É um negócio você e ele, você não conta para ninguém e acabou. Morreu ali. E aí o João diz, mas as suas observações, mestre, me confundiram ainda mais. Então eu conversei com meu amigo e ele falou, em oculto. O que é espiritual é em oculto. Aí chega você, mestre, com essas observações, eu fiquei um pouco confuso. Sabe por quê? Porque como eu poderei entender isso? Eu devo então ocultar aquilo que tem de mais santo no meu coração? Aquilo que tem de mais puro, que é o meu afeto para com Deus? Essa minha tentativa de ser melhor, eu devo ocultar isso? Devo esconder? Então João ele estava inquieto. E Jesus observava aquilo, né? E compreendia toda aquela ansiedade daquele coração juvenil que era o de João Evangelista. E em compreendendo, ele diz assim, João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Então, o que Jesus está dizendo? Aquieta-te, João. Tudo isso, todo esse afobamento, toda essa questão que te deixa afoito, vem por conta da sua falta de compreensão, que no âmago e no íntimo de todas as criaturas existe um santuário, existe um templo sagrado, onde nós podemos encontrar Deus que se manifesta com a sua sabedoria e o seu amor por intermédio da nossa consciência. Ou como nós já bem o conhecemos em O Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está gravada em nossa consciência. Todo o resto, inclusive o Evangelho, inclusive as palavras de Jesus, vem apenas para nos lembrar. E aí Kardec pergunta, mas por que tem que vir gente se as leis já estão na nossa consciência? Porque os homens a esqueceram e as menosprezaram. Mas está em nós. Se a gente se esforçar, ainda dá para pescar, gente. Está tudo tranquilo. É isso que Jesus está dizendo a João. Mas ele continua.
sabendo que aquele coração juvenil não iria alcançar aquelas reflexões tão profundas. E Jesus diz assim: os essênios levam muito longe a teoria do trabalho oculto, pois antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. Então Jesus está dizendo assim: olha, os essênios de fato são um ótimo grupo e eles são pessoas muito boas. Entretanto, eles levam a um extremo desnecessário essa questão do ocultismo. Eles levam a um extremo desnecessário esta questão do trabalho silencioso, vedado, fechado. Por quê? Porque tudo aquilo que é verdadeiro e bom, Deus quer que nós compartilhemos uns com os outros. E aí André Luiz vai nos dizer, no livro Evolução em Dois Mundos, que Jesus é aquele que rompe com os cadeados da verdade, nos quais os iniciados preservavam ensinamentos divinos acerca de Deus que é bom, amoroso e justo. Então, no cerne de todas as religiões, não daquelas pessoas que conhecem superficialmente, por de cima, mas aqueles que de fato estudam todos os segmentos espiritualistas, nós vamos ver que são pessoas dotadas de um conhecimento profundo acerca de Deus, acerca do amor, do universo, da vida, da natureza. Entretanto, é como se eles restringissem o acesso a esse conhecimento. Então é como se tivesse assim, módulo 1 do Espiritismo, módulo 2, 3, 4, 5, 6. Aí quando você estiver lá no 10, PhD Espírita, aí a gente te conta que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Quando na verdade Kardec inverte. A primeira coisa que eu quero te apresentar é o seu pai que cuida de você. Então o livro dos Espíritos começa com características e atributos da divindade, nos mostrando aquilo que é o mais precioso entender, invertendo a lógica toda. E é isso que Jesus mais faz. O que Jesus mais falou na terra foi sobre o reino de Deus e do Pai amoroso que tanto gosta de nós. Então isso aqui mexe com um segmento religioso que tem por hábito esconder a verdade, que tem por hábito guardar as coisas boas apenas àqueles que são os mais dotados do intelecto, quando Jesus, na verdade, falava aos mais simples. Jesus falava aos mais humildes. Então, mostrando para nós que para compreender Deus em relação ao seu amor, para sentir a sua amorosidade, você não precisa de muito, só precisa querer, só precisa estar aberto, ou como vai nos dizer o próprio Mestre, é apenas ter fé. Fé que não é só acreditar, como vai nos dizer o Espírito Protetor no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fé, na verdade, tem a ver também com a vontade de querer. Então não é apenas acreditar, mas é também ter uma vontade de querer. O que é isso? É a boa vontade que nós tanto dizemos. Então, às vezes eu tenho vontade, mas será que é a boa vontade? Às vezes eu quero, mas será que eu tenho vontade de querer? Isso também é a fé. Por isso que Jesus diz, olha, a tua vontade de querer ser curada te curou. Essa é a fé. E é sobre isso que Jesus está dizendo. E aí, dentro disso, Jesus continua e fala assim, no entanto, João, é indispensável saber que cada criatura tem as suas necessidades próprias. Neste ponto, estão muito certos os essênios quanto ao zelo que caracteriza. Então ele está falando o seguinte, olha, de fato, nós devemos compartilhar tudo que é bom, belo e verdadeiro com todos, mas nós não podemos esquecer e menosprezar que cada criatura tem suas necessidades. Por exemplo, não é justo que nós venhamos a cobrar, a uma criança de 5 anos conteúdos que ela só irá aprender na faculdade. Isso é injusto, isso não é certo e a prejudica, porque ela vai se achar incapaz, porque ela não vai dar conta de acertar uma. Aí ela vai se achar muito ruim naquilo.
Então é necessário dar a cada um segundo a medida que aquela pessoa comporta. É sobre isso que Jesus está dizendo. E nesse sentido, os essênios têm uma decisão acertada. E aí Jesus fundamenta, dizendo: os ungüentos são reservados a um ferido, e eles não são ofertados ao faminto, porque o faminto precisa de pão. Então, tem algumas pessoas, por exemplo, em termos religiosos, que se sentem mais satisfeitas nas religiões X, Y, Z. E não tem nada de errado isso, porque se ela deseja o pão, e naquela religião que há o pão, tudo bem. Se ela deseja um unguento, e naquela religião que há o unguento, tudo bem. A única coisa que ela não pode perder é o desejo de ser melhor. É por isso que certa vez perguntaram ao Chico: Chico, mas o meu marido, né, era uma moça, meu marido, ele é um ótimo marido, ele só tem um defeito, ele não é espírita. Aí o Chico falou: ô, minha irmã, isso não é um defeito não, isso não é um defeito não, porque a melhor religião é aquela que nos faz melhor. É antes a gente ser, quem vai falar é o Divaldo, né? Mas é antes a gente ser um bom católico do que um mau espírita. É antes a gente ser um bom evangélico do que um mau espírita. Porque a gente tem que ser o melhor na onde nós estivermos. E nós temos que ter esta visão para com todas as pessoas, senão nós acabamos ferindo uma lei, que foi Deus quem outorgou, que é a lei do livre-arbítrio, onde cada pessoa pode e deve escolher por si mesma os caminhos que deve trilhar. Então Jesus aqui, em momento nenhum, ele diz: João, não vá aprender com os essênios. Ele fala: olha, os essênios extrapolaram nisso, mas tem isso de bom e devemos reconhecer. Isso é Jesus dizendo. E nós devemos aprender para com ele. E nesse sentido, ele continua: no que se refere à comunhão das nossas almas com Deus, eu não esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e nas aspirações mais sagradas. Então o próprio Jesus vai dizer, isso está registrado no Sermão da Montanha, capítulo 6, versículo 6, que Jesus fala: olha, quando fores orar, entre no teu quarto e feche a porta e ore em secreto. E Deus, que vê no secreto, te recompensará. Então está lá, Jesus mesmo diz. E ele vai dizendo ao João: também eu tenho inclusive afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejaria aos meus discípulos. Por isso enviarei o Consolador um pouco mais tarde. Jesus dizendo a João, e é inclusive João Evangelista o único que registra no seu evangelho o anúncio do Consolador prometido. Isso está registrado a primeira vez no capítulo 14 de João, onde ele começa aquela narrativa muito bonita de Jesus falando aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos o lugar, né? E no ínter disso, no meio disso, Jesus fala, né? Eu vos enviarei o Consolador, que vos fará lembrar das coisas. Então, acerca disso que Jesus está dizendo. E João, que era jovem, bem gravou, né? Porque cerca de 60 anos mais tarde ele se lembra e coloca lá, mostrando o quanto essa relação dele com Jesus era profunda. Ele que ficou conhecido também como o discípulo amado, que a esse momento era um jovem, não tinha lá seus 17 anos. Então, convivendo ali com Jesus e absorvendo o máximo que aquele Galileu tinha a ensinar dentro das capacidades intelectuais restritas de um encarnado na Terra. Então, João não fugia à regra. Apesar de muito evoluído, também era um encarnado na Terra. E por conta disso, um espírito imperfeito, como nós. E Jesus diz, é que cada criatura, João, deve estabelecer no seu próprio caminho uma trilha para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. É como se Jesus dissesse, olha, João, cada um também tem seu tempo. Não se angustie tanto se você não é capaz de compreender e estreitar esses laços com a divindade
Não precisa se afobar, é só não desistir. Porque cada criatura, ao seu tempo e ao seu modo, vai construindo, de acordo com aquilo que acha adequado, um altar no íntimo para a honra e a glória de Deus. Então não fique triste, João. Está tudo bem. É apenas o seu tempo. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o imperativo da existência. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então Jesus disse, olha, eu sei que você está um pouco aflito, mas eu vou te dar a dica. Eu vou te passar a receita. Como é que você faz para ficar mais pertinho de Deus? É a prece, é a oração. Porque a oração é aquilo que nós possuímos de mais poderoso para o contato com a espiritualidade. Quem vai nos dizer isso é o André Luiz. É o nosso meio mais rápido de contactar com Deus. E é interessante, né, que às vezes acontece algo errado na nossa vida, a gente liga para Deus e o mundo. Liga para o policial, liga para o bombeiro, liga para o parente, liga para todo mundo. Aí quando nada deu certo, aí você liga para Deus, que é quando você faz a oração, né? Quando na verdade, às vezes a coisa devia ser o contrário, né? Por quê? Pensa, acontece um negócio errado, você já liga para Deus, já vem a intuição, você gasta um telefonema só. Vem até mais barato a conta, gente. Economiza os minutos de celular para celular, né? Então, o que acontece? Isso é uma coisa tão simples, mas mostra o quanto que a gente ainda tem essa falta de confiança na espiritualidade. A falta de confiança em Deus. Acontece uma coisa equivocada, a gente lembra de todos. Passa toda a lista telefônica e o telefone que já está em nós, no nosso íntimo, precisa nem dar sinal, gente. O sinal é a gente. A gente esquece. Então é isso aqui que Jesus está falando. Como ficar mais perto de Deus? Como aproximar? É através da oração, através da prece. E às vezes a gente é um pouco displicente, né? Começa a fazer a prece lá antes de dormir, aí quando vê, dormiu. Aí já foi, né? Foi tarde. Começa a fazer a prece e de repente distraiu. É engraçado, né? Pensa você conversando assim com a pessoa. Você está falando no telefone com a sua mãe, com seu pai, com o seu filho, né? Aí de repente você começa a cochilar. Pensa que desagradável. No mínimo deselegante, né? Ainda bem que Deus não se ofende, porque todo dia a gente deixa ele falando sozinho, né? Deve ser um pouco difícil. Então a gente precisa repensar essas coisas. A gente precisa repensar essas coisas. Nesse sentido, então, João refletia, né? Aquelas reflexões batiam fundo naquela alma juvenil. Ele estava num processo assim quase que de encantamento, porém altamente introspectivo, né? Muita reflexão. Mas ele rompe o silêncio e diz assim: mas Senhor, a oração deve ser de louvor ou de súplica? Então o que ele está dizendo? Mestre, o negócio é o seguinte, liguei, eu tenho que agradecer ou eu tenho que pedir? Ou os dois, o que eu faço? Que eu não estou entendendo. Ou tem um jeito diferente? Então ele está expondo aqui as questões simples, né? Da ingenuidade mesmo, de que ele era portador. Então ele fala, mestre, mas está tudo bem. Mas o que eu falo? Consegui ligar, aprendi, oração a gente precisa fazer. Eu vou falar o quê? Igual o menino pequeno, né? Mãe, o que eu falo? O que eu vou fazer agora? E aí, a gente se recorda aqui, né, da questão 659 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, né, essa mesma pergunta do João, mostrando para nós, talvez a gente não progrediu tanto. O que a gente faz numa oração? E aí os Espíritos respondem: há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então os Espíritos também nos colocam, porque às vezes a gente tem dúvida, né? Eu mesmo tinha dúvida nisso aqui, até que um dia minha mãe me ajudou. Nem sabe, eu acho, mas ela me ajudou. Que é assim, a gente imagina, pedir eu já sei, pedir eu peço sempre na prece, né? Eu falo, ganhar na Mega Sena, né? A gente sempre está pedindo no final do ano, um emprego, passar no concurso, alguma coisa, né? Às vezes um companheiro, uma companheira afetiva, a gente sempre está pedindo. Mas agradecer é quando dá certo, aquilo que a gente pediu, né? Então a gente compra o carro, fala, Deus, muito obrigado, tudo. Mas esse louvar aqui nunca entrou na minha cabeça, que eu falo, gente, mas pedir eu já sei, agradecer também. Mas o que é louvar?
Principalmente no movimento espírita, os nossos irmãos protestantes, eles têm isso muito no íntimo, né? O louvar, eles gostam bastante dessa parte da adoração que eles dizem, né? E dentro mesmo de O Livro dos Espíritos tem lá a lei de adoração, que é a parte do louvor a Deus. Mas eu nunca entendi direito, porque eu pensava, mas quando eu estou louvando, eu estou agradecendo. Ou então, quando eu estou louvando, eu estou pedindo. O que é isso, louvar? Porque os espíritos são inteligentes. Bobo é a gente, né? Se eles colocou louvar, pedir e agradecer, é porque tem diferença. E até que um dia minha mãe, ela gosta muito de plantinha, e aí lá em casa ela tem umas orquídeas. E aí uma orquídea deu uma florzinha, e ela me chamou e falou assim, meu filho, vem cá. Aí eu, gente, mas eu não entendo nada, né? O que eu vou fazer aqui com essas orquídeas? Não sei nem qual que é o que aqui, que aí tem uns nomes chiques. Aí ela falou assim, meu filho, vem cá. Aí eu, pra quê, mãe? Aí ela, pra você achar bom comigo. Aí eu, uai, esse negócio é meio diferente, nunca ouvi. Aí ela, vem cá pra você achar bom comigo. E aí eu fui compreendendo, e na minha interpretação, louvar é isso. Eu não estou agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus eu já falo, obrigado, tudo. Pedir é antes, agradecer é depois. Mas no meio, quando você está usufruindo, o que você faz? Porque agradecer é depois, pedir é antes. E quando você está usufruindo? Quando você está usufruindo, você fala, ô pai, vem achar bom comigo. Gostei. Então eu acho que louvar é isso. E Jesus louvava. Está escrito, por exemplo, após a Santa Ceia, antes de Jesus se dirigir ao Monte das Oliveiras, que ele juntou com os discípulos, isso está no Evangelho, cantou salmos e depois foi orar. Então mostra a diferença. Ele louvou, depois ele foi pedir. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então olha a diferença. Mas está lá, mostrando que Jesus, naquele momento, estava com os discípulos e Deus, achando bom com eles, a presença. Então isso é muito interessante, a gente precisa aprender. Vamos prosseguindo. E Jesus responde então a João Evangelista. Por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Então, o que ele está dizendo? Orar não diz respeito apenas ao que eu digo, mas orar também é a obra das minhas mãos. É também o meu pensamento de acordo com Deus. Isso também é orar. Como Jesus mesmo disse, né, no capítulo anterior, capítulo 18, que chegará um dia que orar será tão natural quanto a nossa respiração. Mas é esse orar, é agir em conjunto com Deus. Esse é o orar que Jesus nos apresenta. Só que tem uma parte que é a mais difícil, gente, que é essa parte no final, quando fala o seguinte, que é fiel a Deus, porque é consciente que a vontade de Deus é mais justa e sábia que a nossa própria. Essa parte é bonita da gente dizer. A gente fala todo dia no Pai Nosso. A gente diz assim, ô Pai, né, seja feita a tua vontade. Todo dia a gente fala. Mas quando chega esse dia a gente fica triste. Que às vezes a vontade de Deus não é a nossa. Graças a Deus. Porque eu não sou o mais inteligente. Deus é a inteligência suprema. Já pensou se ele pensasse igual eu? Essa inteligência suprema está muito borocochô, né? Não está muito boa, não. Então, ainda bem que os desígnios e desejos de Deus são diferentes dos meus. Só que isso nos incomoda. E a gente nem repara o quanto que nós não somos muito atenciosos em relação a isso. Por exemplo, alguém fala, nossa, fulano, estou planejando isso e isso. Você fala, tomara que dê certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Só que a gente coloca esse se Deus quiser, vai dar certo, como se já fosse uma certeza. Mas olha, o que nós dizemos? Se Deus quiser. A gente nunca pensa que Ele não vai querer, né? Às vezes Ele não quer. Por quê? Porque não é o melhor para nós. Mas aí a gente fala, se Deus quiser, como se fosse uma certeza. Só que não é.
Então Deus, e é bom que seja assim, age às vezes de maneira diversa da que nós acreditamos, da que nós pensamos e reconhecemos. E isso não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Ó Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, o próprio Jesus que estava em comunhão com Deus, reconhecendo que às vezes Deus tem um desejo diferente do dele, porque ele ainda é o Espírito mais puro que passou pela terra, ele ainda é o nosso guia e modelo planetário, entretanto, ele ainda é filho. Deus quem é pai e mãe nos céus, entretanto, ele ainda é criatura, Deus que é o Criador. Então nós precisamos nos colocar no nosso local de respeito a Deus, que é supremo em tudo. Mas é duro quando isso acontece, porque a gente pede para Deus nos ajudar, a gente pede para os seus desígnios ocorrerem, se concretizarem na nossa vida, mas enquanto está dando dentro daquilo que eu acredito que é o correto, está tudo bem. Mas quando desvia um pouco daquilo que eu acho que é o mais certo para a minha vida, a gente fica numa chateação. Às vezes a gente tinha certeza, queria muito que algo desse certo e não dá. E às vezes nós só vamos compreender o porquê de algumas coisas quando a gente desencarna. E é isso que é a vida. Porque encarnado nos faltam algumas peças. Nós passamos pelo véu do esquecimento. O sentimento ainda resiste, mas a razão ainda não consegue ligar alguns fatos. A presença de algumas pessoas, a nossa estadia em algumas circunstâncias, a nossa presença em alguns locais. Falta algumas peças. Mas se detemos essa confiança em Deus, a gente sabe que apesar de parecer errado, está dando certo. Apesar de parecer que não vai bem, nós lembramos daquela bonita mensagem, ainda Jesus está no leme. E Ele está no leme porque quem é o mar onde nós navegamos é Deus. Então isso nos conforta, nos deixa mais confiantes e mais seguros da nossa rota nessa encarnação. Porque estar encarnado não é fácil. Não é muito simples. É por isso que é necessário andar com fé, né? Ter essa confiança em Deus, que nos ampara e nos suporta, no sentido de nos aguentar, mas também no sentido de nos dar suporte, de estar ao nosso lado, sempre nos auxiliando. E nisso, Jesus vai dizer assim, né? João responde a ele, tudo bem, mestre, eu entendi, mas como ser leal a Deus? A oração já não mostra a nossa confiança? Então Jesus diz que é necessário ser fiel, sabendo que Deus às vezes tem desígnios diferentes do nosso. E o João vai e fala, mas tudo bem, mestre, mas como funciona essa questão da lealdade? Eu mesmo já acho que eu sou muito leal, porque se eu estou fazendo a oração, é porque eu acredito em Deus. E se eu acredito, eu já estou sendo fiel. A oração já não é a prova de que nós somos leais a Deus? De que nós somos fiéis? Isso é João Evangelista perguntando. E Jesus diz, filho de Zebedeu, será que tu também não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o nosso próprio capricho. Então está colocando, olha, acima disso, a gente tem que compreender que os desígnios celestiais são melhores que os nossos caprichos próprios, só que a gente não entende às vezes. E aí Jesus continua, é necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Então Jesus está dizendo, olha João, a gente ainda tem que confiar em Deus, mesmo que tem hora que a coisa fica mais azeda, mesmo que tem hora que a coisa fica mais apimentada, o trem fica mais ardido, a gente ainda tem que confiar. Um amigo meu, ele é bastante engraçado e ele diz assim, olha, parece umas pessoas que ficam procurando o centro, né? E aí a pessoa chega no centro, as coisas não acontecem do jeito que ela acredita, né?
Aí ela vira e fala, não, isso é porque o mentor dessa casa é fraco, eu vou para outra. A gente faz isso também. A gente faz isso também. Só que antes a gente fazia com Deus. Então a gente peregrinava por um segmento e falava assim, não, é porque o Deus desse povo é fraco. Eu vou para o outro Deus, que vai dar certo. Isso à época de Moisés. Quando Moisés demorou um pouquinho sobre o Monte Sinai para fazer aquela que nós conhecemos como as tábuas dos 10 mandamentos, quando ele desce, Arão já está lá junto com o pessoal e fazendo um bezerro de ouro, que eles falaram, esse Deus de Moisés aí já correu de nós, já foi embora, vamos fazer outro, que esse é muito fraco. Mas Jesus fala, não, paciência. Paciência com Deus? Não, pelo amor de Deus. Paciência conosco, que ainda não conseguimos entender os desejos de Deus. Então parece que a gente tem que ter paciência com Deus, né? Não. É paciência com a nossa ignorância, paciência com a nossa imperfeição, paciência com a nossa falta de inteligência, que não conseguimos ainda compreender algumas circunstâncias na nossa vida. E essa paciência nos ajuda a não reclamar. Porque quando a gente pensa assim friamente, a coisa nem está tão ruim assim, tem muita gente pior. Mas é uma vontade grande, né, de falar, oh Deus, você esqueceu de mim, aqui não está dando certo, está tudo errado. A gente ainda tem isso no nosso íntimo. Mas Jesus fala, mesmo nas contrariedades, saber que Deus ainda é o mais sábio. E ele continua, em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Quanto às lições desta fidelidade, observemos, João, a própria natureza em suas manifestações mais simples. Então Jesus diz, olha João, com as palavras é um pouco difícil de eu te explicar, mas vamos observar a natureza, que é obra de Deus, e que nela estão contidas as lições mais simples. E aí Jesus diz, observemos o sol. Mesmo que o homem reclame das noites escuras, mesmo que reclame do calor, nunca houve o sol dando as costas e deixando de nascer. Então hoje é dia, né? Nós falamos, nossa, que quente. Mas amanhã o sol está ali firme, coitado. Não sabe o tanto de gente que reclamou dele nessas últimas semanas. Mas está ali, não deixa de estar. E aí Jesus fala, observemos as árvores que estão sempre brotando. Eu nunca vi um pé de manga chupar uma manga, gente. Vocês já viram? Dá tudo para nós. E às vezes a gente reclama porque tem uma podre. Nunca vi uma laranjeira chupar uma laranja. Um pé de limão usar um limão. Nunca vi. Tudo oferecendo a nós. E essas lições estão disponíveis a todos. É só andar e ver. Ou como diz Jesus, quem tem olhos de ver, veja. Ouvidos de ouvir, ouça. Que Deus nos ama e cuida de nós. E aí Jesus fala, observemos o rio, João, que apesar da poluição, prossegue o seu fluxo e se limpa. E não reclama, não para de correr, tampouco de andar. E nós poderíamos continuar aqui a citar tudo que existe na natureza, pois tudo simboliza lições de Deus. Ou como vai nos dizer Emmanuel, a natureza é o livro onde Deus gravou os seus ensinamentos, né? E aí o João estava encantado com aquilo, ele estava maravilhado com todos aqueles ensinamentos, e ele dizia, mestre, vossas elucidações abrem uma estrada nova para minha alma. Contudo, os discípulos sempre têm, né? A gente já observou. Contudo, eu vos peço, com a minha afeição, me ensinais, na primeira oportunidade, como eu deverei entender que Deus está igualmente em nós. Então, me ensine, mestre. Ensineis a mim como que eu posso entender esse Deus que está em mim. Como é que eu faço? Eu quero saber. Essa é uma pergunta nossa também, né? Que é tão bonito, parece tão legal, mas como que eu faço para entender que Deus está em mim? Porque tem hora que eu não acredito. Eu falo, não, fazendo essas bobagens que eu faço, Deus não habita nesse coração, não, gente. Só pode ser em outro, porque no meu tá danado. No meu tá difícil. A gente pensa assim às vezes. E aí o Messias, né, Jesus, fixa nele o olhar translúcido e deixando perceber que não poderia
ser mais explícito com o recurso das palavras, não tinha mais o que dizer. Jesus disse, Jesus mostrou a natureza, Jesus fez de tudo. Não tinha como ajudar mais o João, a não ser o tempo. E Jesus, permanecendo nessa reflexão, disse apenas assim a ele: eu te prometo, amigo. Então pode deixar. Quando surgir a oportunidade, eu vou te ensinar. Não me esquecerei. Narra-nos então Humberto de Campos que no dia seguinte, ambos que estavam aos arredores ali da cidade de Jerusalém, pois Jesus havia se afastado, dessa vez, da sua família espiritual que habitava em Cafarnaum, na casinha de Simão Pedro, e Jesus, em se afastando, se encontrando agora aos arredores de Jerusalém, na Judéia, estava com João, eles têm esse diálogo, e no outro dia, ele, seguindo o que já estava pré-acordado dentro das suas viagens, né, em torno do reino e da pregação da Boa Nova, eles se demandavam para Jericó. E a estrada dos arredores de Jerusalém para Jericó, ela é uma estrada um pouco difícil, uma estrada áspera, uma estrada assim que não é a mais bonita de se ver. E na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar aquelas poucas belezas do caminho, escassamente favorecido pela natureza. Então era um caminho que era deserto, era seco, tinha poucas belezas da natureza mesmo. Mas eles estavam se esforçando. Pensa que beleza essa caminhada, gente. Jesus e João Evangelista esforçando por encontrar ali as belezas da natureza. Se fosse eu, ia só assim, nossa, que sol quente, pai. Mas eles não, eles estavam otimistas e esforçando por encontrar ali as coisas belas que a natureza poderia oferecer. E a paisagem era árida, as árvores existentes apresentavam as frontes recurvadas, entremostrando a pobreza da região, que não lhes incentivava o desenvolvimento. Então as árvores que padeciam ali a falta de recurso, de água, de cuidado, né? Eram todas árvores tortas, com poucas folhas, curvadas, né? E aquilo de fato não era a paisagem mais bonita de se ver. Não longe de uma pequena herdade, então de uma pequena casinha, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador, cavando um grande poço à beira do caminho. Então estava Jesus e o João peregrinando, e eles viram assim um pouco de longe um lavrador, já um senhor de aspecto rude, cansado, chagado pelo tempo e o sol da região, e ele estava cavando ali um poço. Bagas de suor lhe desciam da fronte, mas os seus braços fortes iam e vinham à terra, na ânsia de procurar o líquido precioso. Então o suor escorria, ele que já tinha os braços fortes daquele trabalho braçal, ali peregrinava, né? Insistia, persistia. E dentro disso, João e Jesus param um pouco para observar e vão se aproximando devagar. Nesse sentido, Jesus, já intuindo, né, que haveria ali uma lição para o jovem João Evangelista, se dirige àquele rude trabalhador e diz assim: amigo, o que fazes? É lógico que Jesus sabia, estava explícito, mas ele diz, né, com doçura: amigo, o que fazes? E aí o rude trabalhador responde: busco a água que nos falta. E ele diz isso até com um sorriso, cansado, mas sorrindo. A chuva é tão escassa nessas paragens? Retornou Jesus, evidenciando um cuidado afetuoso. Então Jesus pergunta: mas poxa, chove tão pouco aqui? Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva vem se tornando uma verdadeira graça de Deus. E aí o homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, disse essas palavras e prosseguiu. Mas Jesus, já com João um pouco de lado, aponta e diz em tom amigo para João Evangelista: João, este quadro da natureza é bastante singelo, porém é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Então Jesus dizendo: olha, João, aqui há uma lição muito bela. Apesar de parecer um contexto muito simples,
um homem, uma enxada, cavando poço, rudemente, num solo áspero, com árvores recurvadas, com o sol arredio, ainda assim tem uma lição muito bela, pois é na simplicidade que Deus esconde aquilo de maior beleza. E aí ele continua dizendo: observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria os mananciais na terra. Então é lógico que o homem sabia que sem a chuva não era para ter o manancial na terra. Qual manancial? Aquele que é o lençol freático, lá por debaixo. É lógico que ele sabe que a água só se acumula lá quando chove, quando tem a chuva para alimentar, ou então mesmo o manancial mais explícito, que é o lago, que é como o Lago Genezaré, ou o Mar da Galileia, que é a mesma coisa. Entretanto, não para o seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Então ele sabe que existem mananciais de água, uns mais acessíveis, outros mais difíceis, mas mesmo que a chuva abençoada não venha, aquele homem não parou o trabalho, ele não parou o labor em procurar aquilo que ele almejava, que era o líquido divino. A imagem é pálida, todavia chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro deste símbolo, temos de entender a chuva como o favor da sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. Então a chuva é a misericórdia de Deus. Ela sempre vem, mas não é sempre quando a gente quer. Então ela vem, é lógico que ela vem. Isso é a misericórdia de Deus. Nunca na história humana parou de chover. Às vezes demorou, mas choveu depois. A misericórdia de Deus é dessa forma. Esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana. Então a chuva é a misericórdia de Deus, o deserto é a gente. Que apesar de chover, não segura uma gotinha de água, gente. Esses somos nós. Vazia de sentimentos santificadores. Então chove as bênçãos, nós somos a paisagem deserta, vazios dos sentimentos que santificam. Este trabalhador, no entanto, simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. Então a chuva é a misericórdia, o solo áspero somos nós, mas o trabalhador é aquele que se declara cristão, é aquele que fala assim, tá ruim, mas eu não vou parar, né? Porque uai, tem que ter água aqui, Deus me ama, eu sou feita à imagem e semelhança de Deus, apesar de não estar encontrando de forma fácil e simples os bons sentimentos, eu sei que eu os detenho. Apesar de eu estar com dificuldade de perdoar, eu sei que eu sei amar as pessoas, porque eu sou feito da essência de Deus e Deus é amor. Como que não tem amor em mim? É lógico que tem, é só eu cavucar. E aí lá vai o suor, o sacrifício, a lágrima, mas é a figura do cristão ativo. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. Tanto se encontra nele, cai pelas chuvas, mas também se encontra em nós, porque apesar do solo parecer áspero, só se cava um poço, porque sabe que lá embaixo da terra tem água. Então na gente também. Apesar de por de cima você falar, nossa, essa pessoa aí é um porco-espinho. Olha o tanto de ferpa que ela fica jogando, olha que coisa. Mas a gente observa que lá no profundo há o amor, há os bons sentimentos, mesmo que a gente não consiga ver. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe aqui um trechinho do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, que é conhecido de todos nós, às vezes não de referência, mas de fala, todos nós conhecemos, que é o homem de bem. E no homem de bem, eu trouxe aqui um recorte pequenininho, mas diz que o homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe também que necessita da indulgência e tem presente esta sentença do Cristo.
Atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que ontem. Então, uma parte que me espanta muito quando eu leio O Homem de Bem, principalmente quando eu vi isso a primeira vez, que às vezes a gente lê, mas a gente não enxerga, que eu achava que o homem de bem era perfeito. Na família da gente, a gente brinca, né? A pessoa erra assim e fala, ó, lê de O Homem de Bem. Mas aí eu pensava, o homem de bem é perfeito. Só que eu li, o homem de bem estuda as próprias imperfeições. Então, nem o homem de bem, que é o nosso objetivo, a gente não é não, é o nosso objetivo, nem ele é perfeito na terra, porque perfeito na terra é só Jesus. Entretanto, ele estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar para dizer hoje que está melhor do que ontem. Então, é aquele rapaz que cavucava o solo, tentava, escavava ali a enxada, né, rude, trabalhando, o suor descia em bagos, o sacrifício era tremendo, o corpo físico cansava, mas é a figura do cristão ativo. Eu sei que está ruim, eu sei que eu não sou o que eu quero, eu sei que ainda falta muito a se fazer, mas eu não vou me permitir parar, porque eu sei que quando eu me esforço, é também uma oração em valorização de Deus, não apenas as palavras, ou como o apóstolo Tiago Menor vai dizer na sua epístola, a fé sem obras é morta. Então, para que a gente saiba santificar. E o João diz então, né, Humberto de Campos, perdão, o discípulo guardou aquelas palavras, sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras, contemplou o grande poço, onde a água clara começava agora a surgir. O trabalhador tinha conseguido, começou a brotar ali um pouquinho da água cristalina. Depois de imenso esforço do humilde trabalhador que a procurava desde muitos dias, e João teve a nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Experimentando indefinível júbilo no coração, ele tomou das mãos do Messias e as osculou, com a alegria do seu espírito um pouco alvoroçado. Confortado como alguém que vencera um grande combate íntimo, João sentiu que finalmente compreendera. Então termina assim, aquele jovem, João um pouco afoito, ansioso, compreendeu analisando a natureza, estando com Jesus, vendo o esforço do nosso semelhante, o que é que representa estar mais junto de Deus. E foi assim que 60 anos depois ele conseguiu registrar, né, da maneira mais bonita o que é Jesus. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Muito obrigado pela paciência de todos e pela oportunidade de trabalho.